Bom dia, bom dia. Hoje vamos iniciar mais uma live do nosso jejum, a última live antes do novo ano, e vamos falar hoje a respeito do jejum, continuar falando a respeito do jejum, e hoje nós vamos falar o jejum que Deus deseja, o jejum que Ele requer de nós. E eu tenho certeza que Deus está nos preparando, né? A gente vai iniciar o ano com jejum e eu tenho certeza que nesse novo ano que se inicia, que está às portas, nós vamos usar essa arma poderosa do jejum e da oração, como nós temos usado até aqui, de uma forma consciente, sabendo aquilo que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações aqui essa manhã, nos preparando não só para o próximo ano que virá, mas para os próximos dias, para os próximos anos. O jejum ele tem que ser o nosso estilo de vida, ele tem que fazer parte do nosso caminhar com Deus, ele te aproxima de Deus. Nós aprendemos na semana passada, né, o que o jejum faz, e hoje nós vamos fechar, né, a respeito desse assunto sobre o jejum, falando o jejum que Deus deseja. Qual é o jejum que Deus deseja que nós façamos? Qual é o jejum que Ele requer de nós? E às vezes a gente fica tão presas, né? Como fazer? Quantas horas fazer? Mas o que nós devemos preocupar mesmo é com qual o jejum que Deus realmente deseja de nós. O que Ele requer de nós quando nós estamos fazendo jejum. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, que o Espírito Santo está abrindo os seus olhos, o seu entendimento, para você ser uma mãe que ora, mas que também jejua, que tem essa arma do jejum, que tem esse estilo de vida do jejum na sua vida de oração, na sua vida com Deus, para poder vencer todos os dias. E então, queria que em nome de Jesus, né, que você prestasse atenção, que seu espírito estivesse alerta para você poder ouvir, para você poder reter, e para que quando a gente iniciar, né, o jejum no início do ano, nós vamos fazer o jejum nos primeiros dias do ano, que você possa compreender o que você está fazendo, compreender na essência por que você está jejuando, como você deve jejuar, como que Deus está recebendo isso, e o que vai acontecer na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, através do jejum e da oração. Então, que em nome de Jesus o nosso espírito, né, possa estar alerta essa manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial, e você que sabe que aquela mãe, ela precisa de jejuar, que aquela mulher, ela precisa de jejuar, que você possa convidar ela para poder participar dessa live, ou então se ela não puder participar, que você possa enviar essa live para ela depois, para que ela também possa conhecer, né, os benefícios que nós temos quando nós jejuamos e nós oramos, como nós temos uma vida de jejum e oração. A sua vida não é a mesma, os seus dias não são o mesmo quando você tem o jejum como estilo de vida na sua vida. Amém? Bom dia, Irene, bom dia, Tati, bom dia, Ana. E Senhor Jesus, nós estamos aqui essa manhã com o nosso coração aberto para o Teu Espírito Santo falar conosco. Essas lives, Senhor, sobre jejum é simplesmente um despertar, Senhor, para que mães aqui, para que mulheres possam realmente sentir esse desejo, Senhor, de ter uma vida íntima com o Senhor, para poder escutar o Senhor, para o Senhor poder direcionar, para o Senhor poder segurar nas nossas mãos, para que nós possamos levar, Senhor Deus, e viver os nossos dias com qualidade de vida, com o Senhor estando ao nosso lado.
E o jejum, ele nos traz essa intimidade, Senhor. Que o Senhor possa abrir agora os corações, que a nossa mente possa estar alerta. O nosso coração, Senhor, possa estar totalmente rendido a esse momento, para que nós possamos ouvir do Senhor e absorver aquilo que o Seu Espírito Santo irá falar conosco nessa manhã. O jejum que o Senhor deseja. O jejum, qual é o jejum que o Senhor deseja? Que o Senhor possa realmente, Senhor, falar conosco aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Qual o jejum que o Senhor deseja? Qual é o jejum que Deus, ele requer de nós? Então, nós, aprendemos na outra live como que nós devemos jejuar, as horas, de forma prática. E hoje nós vamos aprender. Mas qual realmente o jejum que Deus deseja, que Ele ama, que Ele requer do seu povo? Nos dias de Jesus, os fariseus, eles jejuavam com atitudes de orgulho e superioridade. Em Lucas, no capítulo 18, versículos 11 e 12, está escrito assim. Lucas, capítulo 18, versículos 11 e 12. Em pé, o fariseu orava assim: eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os homens ladrões, corruptos, como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo que ganho. Havia nesse homem, nesse fariseu que estava fazendo essa oração e esse jejum, uma atitude de orgulho e superioridade. Quando eu falo sobre oração, eu sempre falo sobre oração, que muitas mães me perguntam, como eu devo orar? O que é oração? Muitas mães me perguntam a respeito disso. E a oração, eu sempre falo sobre ela, e ela você que é uma mãe que ora, você tem que ter isso, que a consciência do que é oração. Então, a oração, ela é um diálogo com Deus. Ela não deve ser, ela não tem que ser ou longa, ou curta, ou poética, mas ela tem que ter 2 requisitos. Ela tem que ser sincera e ser em nome de Jesus. E jejum, ele tem que ter 2 requisitos para que seja um jejum que Deus deseja. Ele tem que ser com humildade e com sinceridade. Não adianta você jejuar horas, não adianta você passar dias sem alimento, só tomando água, pão, ou o jejum que você fizer, se você não tiver esses 2 requisitos no coração. Uma atitude de humildade e sinceridade. Porque esse fariseu aqui, quando ele estava ali fazendo jejum, ele teve uma atitude de orgulho e de superioridade. Então ele falou quantas vezes ele jejuava, ele levantou, ele falou que não é como as outras pessoas. Então há uma atitude de orgulho quando aquele fariseu ele estava jejuando. E sempre quando nós estamos cheios de orgulho, sendo legalistas, religiosas, nós podemos jejuar o quanto quisermos, mas não haverá milagres no nosso jejum. Os fariseus não tinham milagres como resultados dos jejuns e das orações que eles faziam. O jejum deles não tinha poder e não fazia nada na vida deles. Jesus fez todos os milagres, por quê? Porque ele era humilde de coração e ele era cheio de misericórdia, de amor e compaixão para com as outras pessoas. Os fariseus não usavam nada além de longas túnicas. Eles tinham imagem, eles tinham roupa, mas as túnicas que eles usavam não carregavam milagres. Eles não podiam curar nem apenas uma dor de cabeça
uma picada de mosquito, uma unha. O jejum nada fazia na vida deles. E eles ficavam dias e dias e dias em jejum. Eles não tinham poder porque não eram humildes e não mostravam misericórdia. Então o jejum na vida deles não adiantava absolutamente nada. Jesus apareceu, Jesus andou entre eles e quebrou todas as regras que aqueles judeus viviam. Toda a religião. Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios pelo jejum e pela oração. Então, eles queriam matá-lo, porque eles jejuavam, mas não havia neles misericórdia. Eles não estavam preocupados com as atitudes que eles estavam tendo, eles não estavam preocupados com as pessoas, eles estavam mais preocupados com a posição e o título que eles tinham. Nunca nós devemos chegar a um ponto nas nossas vidas em que a nossa posição, o nosso título, aquilo que nós temos, as nossas posses, retire de nós a humildade e a misericórdia e tire Deus das nossas vidas, porque aqueles fariseus, eles tinham a oração e o jejum como amuleto e não como uma prática espiritual. Nós devemos sempre carregar em nós a misericórdia. Nós devemos aproximar, ter uma atitude com jejum, com humildade em primeiro lugar. Porque onde não há humildade, não há quebrantamento. E o jejum ele tem que trazer para nós o quebrantamento de espírito. O jejum deve ser genuíno, não religioso, não hipócrita. Isso é o que Deus requer do jejum. Devemos ter motivos corretos para jejuar. O jejum é uma ferramenta poderosa, mas somente se feito corretamente. Em muitas religiões hoje se jejua, tem a prática do jejum. Os muçulmanos, os hindus, os monges, eles jejuam. Mas esses jejuns, eles são religiosos, não passa de religiões. Grandes milagres e avanços acontecem somente quando o jejum é feito com o espírito certo. E é isso que nós vamos aprender. Antes de nós entrarmos na nossa convocação de jejum para mães, no início do ano, que é o terceiro ano que nós vamos iniciar com jejum, com essa atitude de jejum, vai acontecer na sua vida grandes milagres, avanços, mas somente se você fizer o jejum que Deus deseja. Você pode ficar os 12 dias que nós vamos fazer de jejum, jejuando, acordando cedo, estando aqui nas lives, passando horas sem comer delícias, sem se alimentar. Mas se você não tiver o espírito certo e você não fizer o jejum que Deus deseja, nada vai acontecer. Nada. Mas se você se colocar nessa posição de falar e fazer o jejum que Deus deseja, o seu espírito está com a atitude correta, grandes avanços, milagres acontecerão na sua vida e na sua casa. Nós cremos nisso em nome de Jesus. E essa live hoje ela vai ser uma live muito clara, você vai compreender e nós vamos fazer uma declaração, né? Eu amo declarações. Nós vamos fazer uma declaração, aquilo que o jejum correto que nós vamos fazer no início do ano irá fazer nas nossas vidas. E isso vai acontecer: avanços, milagres, livramentos, intimidade com Deus. E quando nós somos íntimas de Deus, quando o jejum ele te leva perto de Deus, por quê? Porque Deus está perto do humilde de coração. E o jejum ele nos traz para esse lugar de humildade. Por isso que quando nós aproximamos, né, quando nós vamos ter a atitude de jejuar, nós temos que ter isso no nosso coração.
humildade, que é o que aqueles fariseus eles não tinham. Existe um jejum de uma forma muito clara, Deus fala na palavra, um jejum que ele deseja. Nós vamos ler juntas todo o capítulo de Isaías 58, porque esse é o jejum que Deus deseja. Você vai sair dessa live com a convicção e com nenhuma pergunta a respeito do jejum. Quando você lê esse capítulo, e nós vamos ler ele hoje inteiro, porque a Bíblia ela fala por si. Às vezes nós queremos colocar muito do nosso racional, da nossa maneira de enxergar, queremos uma fórmula correta, queremos algo, Mas aqui a palavra ela já é clara em si e ela fala do jejum que Deus deseja. Quando você lembrar da palavra jejum, quando você tiver perguntas a respeito do jejum, você corre aqui na Bíblia e você lê Isaías 58 e Deus vai falar com você. Esse é o jejum que eu desejo. Então vamos lá. Isaías capítulo 58, a versão que eu uso é a Nova Bíblia Viva. Isaías, capítulo 58. Grite bem alto sem parar, tão alto quanto uma trombeta. Anuncie ao meu povo Israel a sua maldade e todos os seus pecados. Eles fingem ser tão religiosos, eles vêm ao templo diariamente, se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em si chegar a Deus. Eles dizem: por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Eu vou explicar por quê. Preste atenção. É porque no dia do seu jejum vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram seus empregados. Versículo 4. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou responder às suas orações? Versículo 5. Será que esse é o jejum que escolhi? Será que desejo que passem fome, andem curvados como juncos, se vistam de pano de saco e se deitem sobre cinzas? Vocês acham que esse é o jejum que agrada ao Senhor? Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte. E aqui Deus fala de uma forma clara o jejum que ele deseja. Parem de explorar os seus empregados. Não maltratem os servos. Perdoem as dívidas dos que não podem pagar e não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas ao que estão nus não recusem a ajudar o próximo. Se vocês fizerem isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante do que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Então, quando vocês clamarem ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá: eu estou ao seu lado. Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças, de espalhar mentiras, se abrirem a alma de vocês para os famintos, ajudarem e consolarem os desesperados, então a sua luz aparecerá brilhante nas trevas e a sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará vocês constantemente
constantemente, ele satisfará os desejos, os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Se vocês guardarem o meu sábado sem correrem atrás dos lucros e divertimentos no meu dia santo, se vocês tiverem verdadeiramente o prazer no meu descanso e disserem, esse é o santo dia do Senhor. Se vocês honrarem o Senhor em tudo o que fizerem, não procurando por sua própria vontade, nem falarem o que não presta, então o Senhor será a sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. Eu, o Senhor, o falei. É muito claro esse capítulo. É claro como a luz do dia, o jejum que Deus deseja. Se a gente for resumir todo esse capítulo e falar para vocês aqui hoje, eu quero que vocês saiam dessa live com esclarecimento total do jejum que Deus deseja. E o jejum que Deus deseja, ele não deve ser feito no dia com diversão. É um momento de reflexão. É um momento de introspecção. É o momento de examinar o seu coração. Esse é o jejum que Deus deseja. O jejum não pode ser feito enquanto você maltrata outros, ou que seja da sua família, ou que seja nos seus negócios. Quando você se abster de um alimento e você está jejuando naquele tempo, essas atitudes, ela não pode fazer parte da sua vida. O jejum não pode ser feito com contendas, com discussões, com espírito de discussões dentro do ambiente onde você vive. O jejum deve fazer com que a pessoa, com que você, com que eu, abaixemos a nossa cabeça em humildade. O jejum deve ser um momento de exame do coração e deve te levar para um lugar de arrependimento. Porque você tem que sair daquele lugar transformado. O jejum, ele transforma os seus hábitos de vida. Ele retira o pecado da sua vida. Esse é o jejum que Deus deseja. Um jejum que transforma as nossas atitudes. Que enquanto nós estivermos jejuando, as nossas atitudes possam ser transformadas. Os nossos pensamentos possam ser conectados a Deus. E que venha refletir nas nossas atitudes, no nosso dia. O jejum deve ser feito com uma atitude de compaixão, de empatia para com a sua família, para com seus filhos, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. O jejum, ele te traz para esse lugar. Esse é o jejum que Deus promete que vai responder. Como que ele vai responder? De todas essas maneiras que ele falou, a nossa luz brilhará, a nossa luz sairá. Se vocês fizerem esse jejum que Deus deseja, no versículo 8 do capítulo 58 de Isaías, ele fala assim: Deus lhe dará uma luz mais brilhante do que o sol. Muitas vezes nós queremos brilhar no mundo, brilhar na casa, brilhar de todas as maneiras. Você quer brilhar mesmo dentro da sua casa? Você quer ser um farol, uma luz dentro da sua casa, na vida dos seus filhos e por onde você passar? Faça o jejum que Deus deseja. O jejum que Deus deseja e que Deus vai responder, o jejum que nós vamos entrar no dia 1º de janeiro e fará com que a sua luz brilhe, é o jejum que traz você para esse lugar de humildade, de arrependimento,
porque aonde há arrependimento, Deus está. Esse é o jejum que Deus abençoa. O diabo, o nosso inimigo, ele conhece e às vezes muito mais do que muitos de nós conhecemos o poder da oração e do jejum. E ele fará de tudo que está ao alcance dele para que esses dias, para que você não tenha essa prática maravilhosa na sua vida. Ele irá fazer de tudo para que você não pratique a oração e o jejum. Tem uma filosofia que entrou, né, uma filosofia que entrou no mundo agora, falando que não, você não precisa de jejuar mais. Jesus já pagou todo o preço para que você não precisa mais fazer sacrifício nenhum. Uma filosofia diabólica. Porque o jejum, ele nos traz para esse lugar de arrependimento. E o evangelho, ele é arrependimento dia após dia. Porque Deus fala na palavra dele, a palavra dele fala e ele fala para nós: eu estou perto daquele quebrantado de espírito. O arrependimento, ele é esse quebrantamento, e o jejum, ele traz esse quebrantamento, esse exame do coração. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e a palavra nos diz isso, ele fala o tempo inteiro: vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em meus passos, vê se há em minhas atitudes algum caminho mau. Essa oração não pode faltar na sua vida. E o jejum, ele nos traz para esse lugar, que nós olhamos as nossas atitudes e nós examinamos o nosso coração e nós perguntamos a Deus: vê se há em mim, Deus, algum caminho mau. E aqui o povo, ele jejuava, tanto aqui, né? Eles continuaram durante anos aquele padrão de comportamento repetido, porque isso aqui está falando em Isaías, e depois aquele fariseu continuou com o mesmo padrão de comportamento quando Jesus estava vindo, anos, eles estavam vindo falando isso. O mesmo padrão, arrogância e orgulho. E aqui, nós que somos mães que oram, o que esse jejum vai trazer para nós? No versículo 12 do capítulo 58, ele fala assim: se você fizer o jejum que eu desejo, esse jejum aqui, os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Se você fizer o jejum, mãe, de uma maneira correta, os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu muros e restaurou suas ruas e casas. Se você tem a prática do jejum, o jejum que Deus deseja, muros serão restaurados dentro da sua casa. Isso é muito profundo. Se você, mãe, tiver essa prática do jejum, nós jejuamos durante Isaías 58, Isaías capítulo 58. Esse nós estamos falando hoje, o jejum que Deus deseja. Esse é o jejum que Deus deseja de nós. E se nós praticamos o jejum nas nossas vidas, eu vou colocar aqui Isaías 58. Nós colocamos, nós fizemos o jejum durante todo esse ano, todas as segundas-feiras. Foi um ano muito desafiador para todas nós, mas foi um ano, quanto maior o desafio, maior foi o livramento. Quanto maior foi a investida do inferno contra as nossas vidas, maior foram os milagres que aconteceram.
Então foi um ano de muito milagres. Foi um ano de muitas vitórias. Se você passou um ano difícil, é porque Deus esteve com você o tempo inteiro e te trouxe até aqui. E esse ano eu vou falar, foi o ano que mais, de todos os 7 anos que eu tenho o Ministério Mães que Oram, esse ano foi o ano que nós jejuamos todas as segundas-feiras. E foi o ano que mais Satanás tentou destruir o ministério. Eu nunca senti em todos esses anos uma investida contra o Ministério Mães que Oram como eu senti esse ano. Mas foi um ano que Deus também me trouxe e relembrou como que o Mães que Oram nasceu. E nós vamos ter no próximo ano esse tema, nós vamos trabalhar em cima desse tema. De volta à origem e no princípio. E nós vamos jejuar todos os anos, todos os dias, os primeiros 12 dias do ano de 2022 com esse tema. Voltando à origem. A origem que Deus nos criou, para que Ele criou, por que Ele criou a sua família, por que Ele colocou você no mundo, por que Ele tinha um sonho para você, por que Ele te confiou a vida dos seus filhos, por que Ele confiou em você essa família. Nós vamos voltar à origem. Existe um ritmo que bate no coração de Deus, existe um ritmo que existe na natureza, que existe em nós mulheres, que existe nas famílias. O nosso Deus, Ele está sempre em movimento, Ele tem um ritmo. Existe o ritmo da terra, o ritmo da natureza, as estações do ano, os ciclos que abrem, que fecham. Existe um ritmo e nós vamos nesses primeiros dias de um novo ano entrar totalmente no ritmo de Deus. É possível. E o jejum nos traz para esse lugar. Traz para esse lugar de arrependimento, de exame do coração, e Ele te traz para que você possa caminhar no ano de 2022 no ritmo de Deus, para sua família, para sua casa. E esse jejum, ele traz, o jejum que Deus deseja, ele traz muitos benefícios para a nossa vida. Muitos benefícios. Nós vamos hoje profetizar o que irá acontecer com o jejum que nós fizermos, com o jejum que nós vamos entrar no dia 1º de janeiro. Nós vamos fazer declarações, crendo nas declarações que nós vamos fazer. Aquilo que o jejum vai trazer para as nossas vidas, para a nossa família. Porque aqui, uma mãe que jejua, aqui eram os pais que estavam jejuando. Olha aqui, ó. Isaías 58. Os pais que estavam jejuando. E ele falando assim, se vocês pais jejuarem esse jejum que eu desejo, os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos, a origem. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu os muros e restaurou as suas casas. Se você entrar com o coração, com atitude de humildade, com o coração correto, com o espírito correto, no jejum que Deus deseja no dia 1º de janeiro até o dia 12 de janeiro. Se você entrar com esse coração, com o espírito certo, correto, no lugar correto, serão reconstruídas dentro da sua casa ruínas. Demônios geracionais vão ser expulsos de dentro da sua família e da sua posteridade. Eu vejo isso em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos fazendo as declarações, eu vou falar e você vai repetir.
Eu vou falar e você vai repetir. Eu espero que a palavra fala por si, né, Alda? Explicou pra gente, muito bem explicado, qual é o jejum que Deus deseja. Deus falou conosco aqui essa manhã. Eu tenho certeza que você sempre vai lembrar dessa palavra, que Deus falou com você aqui hoje, quando você jejuar. O nosso jejum será como? Do dia 1º ao dia 12. Eu estava pensando, quando foi ano passado, a gente colocou assim, o primeiro é 12 dias para 12 meses, né, de favor de Deus. Mas eu estava pensando, não é jejuar 12 dias para 12 meses, mas é jejuar para que a gente não tenha os 12 meses com Deus na nossa vida. É a gente jejuar para a gente ter uma vida com Deus. Uma vida. Nós vamos jejuar aqui juntas nesses 12 dias, porque é um incentivo para cada uma de nós, para a gente estar jejuando com palavra. Cada dia nós vamos orar, né, para voltar à origem, ali, a vida dos nossos filhos, os planos de Deus para nossa casa, para nossa vida, para nossa família, para o nosso casamento, para nossa vida, para nós como mães da maternidade. Mas é muito mais do que 12 meses. É uma vida inteira. É uma vida inteira. Se você fizer o jejum com esse espírito se colocando nessa posição, você não vai ter somente 12 meses de favor de Deus ou 12 meses, mas você vai ter uma vida inteira com o coração no lugar correto. É para nascermos novamente no Espírito, é isso mesmo. Então, nós vamos declarar aqui hoje como um ato profético. Eu tenho esse, eu fiz no último, nós vamos ter vários encontros esse ano, pelo menos um encontro por mês. Eu vou fazer um encontro, né, de mães que oram pelo Zoom, e a gente sempre vai colocar na primeira segunda-feira de cada mês, só em janeiro que não vai ser na primeira, mas depois nos outros meses vai ser na primeira segunda-feira de cada mês a partir de fevereiro. Então, nós vamos fazer um encontro. E eu fiz o primeiro encontro no mês de dezembro, e ali Deus sempre fala comigo nesse texto, sempre de Ezequiel 37. E naquele, né, eu falei para as mães no dia daquele encontro, como eu falei muitas vezes, nós estamos vivendo essas circunstâncias e parece que nós estamos sem fôlego de vida. Parece que nós estamos ali, eu sempre falo daquela passagem de Ezequiel 37, a partir do momento que estavam ali no vale de ossos secos. Mas eu comecei falando ali que quando os ossos começaram a juntar nos ossos ali e eles já tiveram carne, tendões, e eles estavam ali prontos, eles estavam ali já com carne, com tendões, eles estavam com a imagem muito perfeita já, eles estavam vivos, mas eles estavam mortos, porque não havia neles ainda o fôlego de vida, não havia neles ainda o respirar de Deus, o ritmo de Deus não batia neles ainda. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos mortas vivas, estamos vivas, mas nós estamos enterradas. Vivas, mas enterradas. E veio ali o Espírito e Deus falou para aquele profeta profetizar. E a palavra fala assim que enquanto ele profetizava, e depois ele profetizou sobre o Espírito, e o Espírito veio como um vento e colocou fôlego no pulmão daquele exército. E aí eles se transformaram, aí veio vida neles. Então, a profecia e as declarações é algo que está na minha vida constantemente. E isso me dá fôlego para poder viver o dia.
Então eu fiz algumas declarações que são profecias daquilo que o jejum, não porque o Mães que Oram vai fazer, não é isso, não é, mas o jejum que você vai fazer com o espírito correto. E nesses 12 dias desse novo ano, vai ser liberado para nós. Se você tiver com o espírito correto, em humildade, fazendo esse jejum junto conosco, eu creio que vai ser liberado tantas coisas do céu para nós, para nossa casa. Ruínas, os nossos filhos vão reconstruir as velhas ruínas e os alicerces antigos. Vocês, nós, a nossa casa, seremos conhecidos como o povo que reconstruiu os muros. Nós vamos reconstruir esses muros e nós vamos profetizar sobre o que Deus vai fazer, o que o Espírito de Deus vai fazer nesses dias, porque o jejum que Deus deseja, ele tem benefícios e ele tem recompensa. Vamos então declarar? As declarações, elas são, depois eu vou colocar para vocês, mas nós vamos declarar juntas aqui. Eu vou colocar uma música aqui de fundo. Eu quero fazer essas lives como... a gente faz lives, né? Estamos dentro da nossa casa. É bom, às vezes, isso, né? A gente está no lugar, né? No lugar, dentro da nossa casa, dentro do nosso aconchego. Eu amo esse... da Ludmilla, né? Vale de ossos secos. Deus, a gente vai profetizar. E nós vamos declarar o que Deus vai fazer nesses dias. Você crê? O que Deus vai fazer através do nosso jejum? O que Ele irá fazer? Muitas coisas Ele irá fazer. Tudo isso que nós vamos ler aqui, que nós vamos declarar juntas, Ele vai fazer. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Depois eu vou colocar para vocês, tá? Senhor, eu creio no poder do jejum que o Senhor deseja. Senhor, que meu jejum destrua os jugos que o inimigo levantou contra mim. Permita a sua luz entrar em minha vida, na vida dos meus filhos e da minha família por meio do jejum que o Senhor deseja. Que a saúde e a cura sejam liberadas para mim, para os meus filhos e para minha família por meio do jejum que o Senhor deseja. Permita-me ver avanços de salvação, de libertação em minha vida e na vida da minha família, por meio do jejum que o Senhor deseja. Que milagres sejam lançados em minha vida por meio do jejum que o Senhor deseja. Permita que o seu poder e a sua autoridade sejam liberados em minha vida, na vida dos meus filhos e da minha família, por meio do jejum que o Senhor deseja. Nós humilhamos a nossa alma com essa atitude de jejum, para que no tempo certo nós sejamos exaltadas. Nós expulsamos agora todo demônio temoso das nossas vidas através do jejum que o Senhor deseja. Que a tua bênção, a tua misericórdia da aliança sejam liberados sobre mim, sobre a minha família e os meus filhos, por meio do jejum que o Senhor deseja. Nada, Senhor, é impossível para o Senhor. Permita que as minhas impossibilidades se tornem em possibilidades por meio do jejum que o Senhor deseja.
que todas as atribuições do inferno contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos e da minha família sejam todas quebradas por meio do jejum que o Senhor deseja. Que todo orgulho, toda rebelião operando em minha vida sejam destruídas por meio do jejum que o Senhor deseja. Que a tua unção aumente na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, por meio do jejum que o Senhor deseja. Senhor, permita-me desfrutar da restauração das ruínas, Senhor, por meio do jejum que o Senhor deseja. Que toda carnalidade seja repreendida da minha vida, da vida dos meus filhos, da minha casa, por meio do jejum que o Senhor deseja. Que todos os maus hábitos, as iniquidades em mim sejam quebradas e superadas por meio do jejum que o Senhor deseja. Que as minhas orações sejam respondidas rapidamente por meio do jejum que o Senhor deseja. Guia-me, Senhor, através desse jejum. Manifeste a sua glória para mim por meio do jejum que o Senhor deseja. Que as fortalezas da impureza sexual, da luxúria sejam quebrados em minha vida, na vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha família, por meio do jejum que o Senhor deseja. Que sejam curadas as enfermidades e as doenças, que elas sejam destruídas e que deixa, Senhor, vir a cura sobre mim, sobre a vida dos meus filhos, por meio do jejum que o Senhor deseja. Que toda pobreza, toda miséria, toda carência sejam destruídas em minha vida por meio do jejum que o Senhor deseja. Remova agora toda a opressão, todo o tormento da minha vida, da vida dos meus filhos, da minha casa, da minha família, por meio do jejum que o Senhor deseja. Senhor, nós nos humilhamos agora na tua presença, com jejum e com oração. Nós iremos voltar para o Senhor com o jejum, com pranto, com choro. Que todo tipo, toda espécie de demônios, em nome de Jesus, sairá da minha casa, da minha descendência, por meio do jejum e oração. O jejum que o Senhor deseja. Eu vou jejuar, Senhor, de acordo com o jejum que o Senhor deseja, escolhido pelo Senhor. Eu proclamarei um jejum, eu me humilharei diante do Senhor para buscar do Senhor o caminho certo para minha família e todos os meus bens, por onde levo o meu nome aqui nessa terra. Eu vou jejuar para soltar os grilhões da maldade, para desfazer fardos pesados, para libertar os oprimidos e para quebrar todo o jugo da minha vida, da vida dos meus filhos e da minha família. Eu vou jejuar no lugar secreto e meu Pai, o Senhor que vem em secreto, tenho certeza que o Senhor me recompensará. Eu vou voltar o meu rosto para o Senhor para fazer pedidos por meio de orações, de súplicas, com jejum. Não me afastarei do templo do Senhor, mas eu servirei ao Senhor com jejuns, com oração, dia e noite, com o jejum que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Esse jejum que nós estamos fazendo e todos os jejuns que você fizer daqui para frente, o jejum que o Senhor deseja possa trazer todas essas bênçãos, essas declarações sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre a sua posteridade. Em nome de Jesus. Esse é o jejum que o Senhor deseja. Amém? Eu espero que essa live tenha abençoado a sua vida. Eu espero que tenha aberto os seus olhos espirituais. Eu espero que através, do Mães que Oram, você tenha essa prática na sua vida, da oração, do jejum. E eu quero findar essa live falando: a oração
ela não tem que ser curta, longa, poética, mas ela tem que ter 2 requisitos: ser sincera e ser em nome de Jesus. E o jejum, ele tem que trazer você para esse lugar de humildade, de quebrantamento, de mudança de atitude. Então, que em nome de Jesus você possa usar essas 2 armas, o jejum e a oração. Existem demônios que vai sair da sua... Demônios geracionais, eu vejo pelo Espírito. Demônios geracionais, que ele somente sai, que ele somente deixa a sua família através do jejum e da oração. São essas 2 potências que farão com que demônios sejam repreendidos da sua história familiar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e não sou eu que estou falando. Jesus, ele disse isso. Jesus disse: certas espécies de demônios, só com jejum e oração. Os discípulos, eles tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. E eles perguntaram a Jesus: por que nós não podemos expulsar o demônio? Porque certa espécie de demônios, só jejum e oração. Então, que você possa entrar nesse jejum que nós vamos fazer, crendo que demônios sairão da sua família, do seu futuro, em nome de Jesus. E a sua luz vai brilhar. Tem mulheres que precisam de brilhar. Tem mulheres e tem mães que estão apagadas. Mas nós profetizamos aqui. No versículo 8 de Isaías 58, ele fala assim: se vocês fizerem isso, se vocês fizerem o jejum que eu desejo, Deus lhes dará uma luz mais brilhante do que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. Nesses dias, agora que você está de jejum, Deus pode te curar. Deus pode trazer para você aquele pedido que você tem feito para Ele tanto tempo. Deus vai responder as orações imediatamente. Foi o que nós declaramos aqui. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Então nós vamos começar a jejum no dia 1º de janeiro até o dia 12. O tema desse ano eu vou colocar, para vocês. O tema desse ano será: e no princípio, de volta à origem. No princípio Deus criou. A arte está linda e nós vamos ter nesses 12 dias. Então você vai orar, você vai jejuar o tempo que você quiser. Ou você jejua todo dia até meio-dia, ou você ou você jejua o dia inteiro, mas que o seu espírito ele possa estar nesses 12 dias, 24 horas alerta para o que Deus irá fazer através do jejum nesses dias. Eu creio que milagres acontecerão. Você que conhece uma mãe que está precisando, você vê que ela está apagada, que ela está precisando de luz, da luz dela brilhar, convida ela para participar desse jejum que nós vamos fazer no início do ano. Eu tenho certeza que, assim, grandes coisas acontecerão nesse ano de 2022 por causa desse nosso espírito correto, em nome de Jesus. Amém? Volto agora com Bíblia Todo Dia. Esses 2 dias que eu sou responsável para fazer o Bíblia Todo Dia na madrugada, não deu para fazer porque aqui o horário é 2 horas de diferença e a gente é acordando, de madrugada. Não tem jeito de eu acordar muito cedo, porque senão eu dou pouquíssimas horas. Eu tenho dificuldade para dormir esses dias, então não deu para fazer o Bíblia Todo Dia. Mas o Bíblia Todo Dia, ele é um incentivo para você ler a Bíblia, e todas nós lemos a Bíblia durante esse ano. Então eu vou voltar agora com o Bíblia Todo Dia. Ano que vem nós teremos o Bíblia Todo Dia. Eu já vou disponibilizar para vocês hoje ali o método Leoa para vocês lerem. E você pode fazer o jejum, eu já respondi sobre isso. Você pode
fazer no horário. Por exemplo, se você toma remédio de manhã, você faz na parte da tarde. Não importa o tempo que você faz, o importa é que você está fazendo, né? É isso que nós falamos aqui hoje. Então, importa o que você está fazendo. As declarações, eu vou colocar para vocês agora no Insta, nessa live, e vou passar ela também para um PDF. Eu estou fazendo ainda o e-book para vocês, né, da gratidão. Eu vou disponibilizar essa semana ainda também um menu de oração para vocês colocarem na cozinha como um presente para vocês mesmo. É bom a gente seguir aquele menu de oração, a gente tá ali na cozinha, tem ali, e vou colocar essas declarações também em PDF para vocês poderem ter. Vou começar esse ano também, nós vamos ter algo muito, muito, muito interessante. Você que quer entrar, a gente vai ter um plano de oração nos grupos do WhatsApp. Todos os dias nós vamos ter declaração. Nós vamos trabalhar o ano inteiro com o tema e nós vamos fazer promessas para Deus durante esse ano todo. Na maternidade, a gente busca muitas promessas de Deus, nós queremos muitas promessas de Deus, mas e as suas promessas para Ele? Deus me falou isso, e a sua promessa para mim? E a sua promessa? Qual é a sua promessa para mim? Qual é o seu compromisso comigo? Então esse ano nós vamos fazer algo assim, vai ser o contrário, nós vamos fazer promessas para Deus. Eu vou disponibilizar vários grupos de WhatsApp, vou colocar esse plano para todo o ano. Então você que quer entrar no grupo, não vai ficar nenhuma, nós vamos trabalhar sobre tema. Então nós vamos colocar, por exemplo, amor, nós vamos voltar à origem, aquela mãe que Deus deseja que nós sejamos, uma mãe paciente, uma mãe que ama. Então toda semana, todo mês a gente vai ter um tema, amor, paciência, todo mês a gente vai ter um tema. E todas as semanas nós vamos disponibilizar ali um versículo e cada semana vai ter uma oração dentro do grupo, né, que cada uma de nós vamos orar. E para aquele dia, então todos os dias vai ter oração, todas as semanas a gente vai trabalhar ali, então para a gente receber aquele propósito do mês nas nossas vidas, voltando à origem. Então vai ter muitas coisas esse ano, eu vou começar a disponibilizar os grupos de WhatsApp, vocês vão convidar outras mães para poder participar, e ali eu vou colocar só um grupo fechado para vocês receberem as orações diariamente, tá bom? E nós vamos começar esse plano todo no dia 1º de janeiro também. Tudo esse ano vai ser de volta à origem e no princípio. Então, tomar os remédios não atrapalha o jejum, tá? Não atrapalha. Você pode tomar os seus remédios tranquilo, beber a água. Aí se você tem que comer antes, né? Porque tem remédios que você tem que comer, você come antes e depois você faz lá 4 horas de jejum, 5 horas de jejum, 6 horas de jejum. Agora eu vou comer, agora eu vou tomar o próximo remédio à noite. Você faz aquelas horas de jejum durante o dia, tá bom? Você tem que fazer conforme, né? Você pode fazer. O que importa é o seu espírito estar pronto para jejuar e você sim jejuar aquelas horas, porque o jejum é você abster de um alimento, tá? Não acredito, igual eu dei na outra live, não acredito nesse jejum que vou fazer jejum de internet, vou fazer jejum de, sabe? Não acredito nesse jejum, vou ficar sem assistir televisão. Jejuar é jejuar, gente. Isso aqui, esse é o jejum que Deus deseja. A gente está com o coração pronto e a gente realmente se abster de algo. Tá bom? Então, Deus abençoe. Vou voltar agora com Bíblia todo dia. Qualquer pergunta que ficou a respeito do jejum, eu vou abrir uma caixinha hoje, eu vou abrir uma caixinha mesmo. Vou abrir uma caixinha pra gente poder estar respondendo ali, tá? E esse ano todo eu vou colocar vou colocar vários grupos ali isso mesmo, tire algo que o seu corpo vai sentir falta. Seu corpo físico, né? Eu vou colocar no Linktree ali na nossa árvore de links, eu vou colocar, você vai apertar ali e entrar em um dos nossos grupos, aí quando for enchendo eu vou abrir no outro,
para a gente fazer esse plano esse ano. Vai ser um plano que você vai ter essa oração todos os dias, dentro daquele tema, dentro daquela característica que Deus requer de nós como mães. Vai ser uma bênção. Esse ano nós vamos estar mais perto. Os grupos, só as administradoras vão falar, mas eu vou estar convidando também cada uma de vocês para poder fazer a oração da semana, a oração do dia. Nós estamos montando esse plano para a gente passar o ano juntas mesmo e você recebendo oração, tá bom? No Telegram, no Telegram vai ter isso, mas eu vou colocar também os PDFs, sempre eu coloco no Telegram, essas coisas sempre eu coloco lá no Telegram também. Tá bom? O Telegram eu dei uma parada esse ano, justamente para eu poder recuperar, né, da minha saúde. Já estou muito bem, graças a Deus. Estou recuperando bem, estou usando ainda cintas ainda, mas estou aqui já assim bem recuperada. E esse ano a gente vai passar o ano mais junto. Nós vamos ter um encontro uma vez no mês, né? Esse encontrão que nós vamos fazer cada mês com um tema diferente. Eu vou estar convidando também as pastoras para poder participar conosco. E eu creio que vai ser uma grande bênção, né? Esse ano, em nome de Jesus. Então volto agora com Bíblia todo dia. Amém, amém, Rizomar. Também aprendo muito com vocês, que a gente vai aprendendo umas com as outras, né? E a gente se transformou nessa família linda, maravilhosa. E vocês também me ajudam muito. Vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam, porque às vezes a gente aprende juntas na caminhada e me dá força, porque aquilo que a gente passa, a gente tem que aprender primeiro e a gente aprende, e assim é uma troca, né? O ministério é uma troca, a família de Deus é uma troca. Eu também amo muito vocês. Um beijo, Deus abençoe. Vou voltar agora com Bíblia todo dia.